Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um pouquinho de geografia na apostila, na página 78, dando continuidade. Nós vamos, dando continuidade ao estudo das regiões, né, do país. Nós vamos hoje estudar a região centro-oeste, nós paramos na região centro-oeste, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa região, tá? A região que fica lá no meio do mapa, né? Observe as imagens, a gente vai aqui na página 78, a gente vai observar essas imagens aqui pra gente perceber um pouco como que é esse ambiente, né? A região centro-oeste, tá? Algumas características dessa região. A primeira imagem é o boi Nelore, tá? Que na região, o touro Nelore, desculpa, na região centro-oeste é a região onde a criação desse tipo de bovino é imensa, gigantesca, tanto é que a metade da carne, né, da proteína do Brasil inteiro é dessa região, vem dessa região, então a carne que você tá comendo pode ser que tá vindo dessa região, tá? Então lá é uma região que tem muito a criação de gado, né? É uma característica muito forte dessa região, tá? Tem a segunda imagem, a coleta do látex da seringueira. Aqui, ó. Essa região ela é caracterizada pela extração, né, do látex, né, da seringueira, que é uma árvore, né? Vocês já viram látex, gente? Que faz borracha, que faz pneu, né? Borracha. E o Pantanal. Pantanal que a gente vai falar muito sobre ele hoje, né, gente? Que há um mês atrás, há uns 2 meses, um mês atrás, né? Ocorreu a maior queimada da história, assim, né? Do Pantanal. E por último, o período de cheia do Pantanal. Aqui é o Pantanal, a imagem aérea, e aqui é o período de cheia, olha como fica. Ele inunda totalmente, né? O Pantanal ele é uma das maiores planícies inundáveis do planeta, né? Ele é planície porque ele é plano e ele inunda, né? Na época das cheias, vocês viram as fotos, inunda. Então, é uma das maiores planícies do planeta. Aí, pessoal, depois a gente vai ter um textinho aqui pra gente ler, falando um pouquinho sobre as características dessa região, tá? E tem um mapinha aqui, ó, pra gente observar, né, onde fica a região centro-oeste, bem lá no meio aqui do nosso mapa, tá? Onde está localizado, quais são as capitais, né? E quais são os estados e os estados dessa região, tá? Aí a gente vai lá ler o texto, então acompanha aí comigo, tá bom? A região centro-oeste é dividida em 4 unidades federativas: Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, onde fica Brasília, a capital do país. Com uma área de 1.606.371.505 km², a região centro-oeste é um grande território, sendo a segunda maior região do Brasil em superfície territorial. Os indígenas foram os primeiros habitantes da região centro-oeste. Depois chegaram os bandeirantes. Eles descobriram muitas minas de ouro e fundaram as primeiras vilas. Os fazendeiros de Minas Gerais e de São Paulo também povoaram a região. Eles organizaram grandes fazendas de criação de gado. A construção de Brasília, como sede do governo brasileiro, também contribuiu para o povoamento e o desenvolvimento socioeconômico da região centro-oeste. Como em todo o território brasileiro, o relevo da região é marcado por unidades suaves, raramente ultrapassando 1.000 metros de altitude. No relevo, destaca-se a planície do Pantanal. O clima da região centro-oeste do Brasil é tropical, quente e chuvoso. No entanto, o inverno é precedido de períodos de seca. Muitos são os rios que drenam essa região.
As características marcantes de sua população vêm dos boiadeiros, peões, homens e mulheres do meio rural, pecuário e dos índios. A presença indígena é muito intensa no Centro-Oeste. Numerosas tribos habitam reservas e parques indígenas, entre os quais podem ser citados o Parque Indígena do Xingu, que reúne cerca de 20 tribos diferentes, o Parque Indígena do Araguaia, na Ilha do Bananal, a Reserva Indígena Chavante e a Reserva Indígena Parecis. Os índios se dedicam em geral à agricultura, pecuária, ao artesanato, à garimpagem, caça e pesca, mas sofrem com as frequentes invasões de seus territórios. A pecuária de corte é a atividade econômica mais importante da região centro-oeste do Brasil. A vegetação do cerrado não é de boa qualidade para a alimentação animal, o que faz com que os rebanhos tenham baixo rendimento, produzindo pouca carne. Para contornar esse problema, recorre-se às chamadas invernadas, fazenda de engorda onde o gado passa um período para ganhar peso. Embora o gado seja abatido em Mato Grosso, as invernadas estão localizadas geralmente em Minas Gerais e São Paulo. A economia também ganha destaque na extração de minérios, ouro, diamante, ferro, manganês, entre outros. E vegetação, com o cultivo de plantas para indústrias farmacêuticas, extração de látex para a produção de borracha, madeira, entre outros. Aí embaixo, pessoal, tem a imagem, tá na legenda embaixo do cerrado, na imagem do cerrado, a primeira imagem, e a segunda imagem aí é do gado, né, da pecuária, né? Pessoal, então aí, depois da leitura, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa região que é tão rica na biodiversidade, né, na vegetação, né, onde se localiza o cerrado, que o cerrado é o bioma mais devastado do nosso país inteiro, tá? A savana é a maior biodiversidade do planeta, com 330 mil espécies de plantas, de animais, assim, diversificados, assim, né? Esse cerrado, essa imagem aí que vocês viram, tá? E a pecuária, essa outra imagem do gato, que eu já falei pra vocês, que na região centro-oeste, onde está localizado o maior cultivo, né, de gado, é da onde sai metade da carne que a gente consome, onde, embora seja um ambiente ruim para a alimentação do gado, né, eles fazem o engordamento, né, como está escrito no texto, eles levam o gado para um lugar específico de engorda, né, para engordar eles, e depois volta, parece que fica em São Paulo, né, esse lugar de engordamento, né, e eles voltam para o centro-oeste para ser abatido. Então, o centro-oeste é a região onde mais se abate, onde mais tem abatimento de gado no nosso país. A agricultura também é muito forte, né? Assim como no país inteiro, né? Todas as regiões que a gente estudou, a agricultura realmente ela é muito forte no país inteiro, mas na região centro-oeste ela representa 1/3 do país todo. Também é uma representação significativa mesmo do cultivo mesmo, tá? Em especial eles cultivam arroz, né? Milho, tá? E fala também, né, que a região centro-oeste é a segunda maior em extensão territorial, né? Só perde pro norte, que a gente já estudou o norte, né? Só que é a região não tão populosa. Ela é grande, uma região extensa, assim, mas ela não é tão populosa, porque ela é uma região... principalmente Brasília, não sei se vocês sabem, mas Brasília é a capital do nosso país, né? O Distrito Federal, ele é uma cidade recente, uma cidade que faz pouco tempo que foi fundada, né? Então, houve um povoamento aos poucos, assim, então ainda tem poucos habitantes, né, nessa região, tá? Também fala que os indígenas foram os primeiros habitantes, assim como no país inteiro, né, gente, na região centro-oeste. Depois chegaram os bandeirantes. Pessoal, para quem não sabe, os bandeirantes eram caçadores,
de escravos fugidos, de indígenas, né? Eles eram contratados por grandes donos, né? Grandes senhores de café, né? Para ir atrás e caçar. E caçavam quilombolas, caçavam indígenas, caçavam escravos fugidos, tá bom? E depois os bandeirantes chegaram, esses bandeirantes também, eles iam atrás de ouro, né? Então eles chegaram na região centro-oeste em busca também de ouro, né? Que é uma região que também ficou muito famosa por conta das grandes minas, né, e tal. O clima da região, ele é um clima tropical, ele é muito quente e chuvoso na época do verão, mas na época do inverno, ele é muito seco, é um período que é o período das secas no Pantanal, né, que eles falam no inverno, né. E muitos são os rios que drenam essa região, tá? As características marcantes da população vêm dos boiadeiros, dos peões, homens e mulheres do meio rural, né, pecuário, e dos índios, né. Na região centro-oeste é onde se encontra a maior tribo indígena, que é o Parque Indígena do Xingu, né? O maior do mundo, onde habita a maior quantidade de porcentagem de índios do mundo, lá no centro-oeste, no Parque do Xingu, onde reúne mais de 20 tribos diferentes de índios diferentes. Então, realmente é uma área, assim, que exige muita atenção, que exige muita... Porque que acontece? Existe conflito entre os índios e os brancos, né? Os brancos, que eu falo, os grandes empreiteiros, né? Que querem entrar e usar aquela terra para plantar, para ganhar dinheiro, né, gente? O povo, os grandes fazendeiros, os grandes... donos, latifundiários, né? Eles ficam de olho naquela terra dos indígenas, né? Então existe um conflito muito grande ali. E esses índios estão ali há milhões, há décadas, assim, protegendo aquele espaço, protegendo aquele ambiente, mas eles também sofrem muitas invasões e tentativas de invasão e tal, né? Então é bem complicado, então esse espaço exige muita atenção. O governo precisa mesmo voltar atenção para esse espaço, para esses indígenas, para proteger o pouco que a gente tem. Os indígenas no nosso país, eles foram dizimados, eles foram mortos em massa desde a colonização. E o parque, né, indígena do Xingu, ele é a resistência, né? Ele representa a força dos indígenas, os que conseguiram sobreviver a tudo isso, né? Que estão ali lutando para proteger a natureza mesmo e para cuidar daquela terra que eles têm tanto amor, né? Então, realmente é um lugar assim que precisa de muita valorização. As pessoas precisam começar a valorizar esse espaço que é tão protegido por esses povos, tá? Os índios, eles dedicam à agricultura, pecuária, só que qual que é a diferença, né, do índio e do branco, né? O índio, ele cultiva aquela terra ali para o sustento dele, né? Não é de uma forma agressiva. Já aqueles grandes fazendeiros, eles já chegam derrubando tudo quanto é árvore, fazendo grande... Eu não sei se a gente já falou sobre isso, né? Queimando tudo, né? As queimadas para fazer pasto, para plantar, para plantação, para vender, agrotóxico, mete agrotóxico nos alimentos, para os alimentos crescer rápido, para gerar lucro rápido. E essa é a diferença. Já os indígenas não, os indígenas, eles têm todo um cuidado com o solo, não tem veneno nenhum, eles plantam para o consumo deles, eles cuidam da mata, né? Bem diferente, porque os grandes só pensam no lucro, o índio não vai pensar no lucro, né, pessoal? E eles falam da monocultura, que é dos problemas que o Centro-Oeste enfrenta também, né?
O que é monocultura? Monocultura é quando os agricultores, esses grandes fazendeiros, os grandes, né, donos de terras, assim, eles plantam eles fazem só uma plantação. Então, só planta arroz, 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 arroz. E o solo, ele vai ficando debilitado com essa única plantação, né? Ele vai ficando enfraquecido, fragilizado. Então, a monocultura, ela também prejudica muito o solo, prejudica muito aquela terra, tá, pessoal? E é isso que acontece nessa região, que acontece muito, né? O solo fica empobrecido, né? O desmatamento, porque eles tiram todas as árvores para plantar, onde, embora seja um ambiente ruim para a alimentação do gado, né? Eles fazem o engordamento, né? Como está escrito no texto, eles levam o gado para um lugar específico de engorda, né? Para engordar eles, e depois volta, parece que fica em São Paulo, né? Esse lugar de engordamento, né? E eles voltam para o Centro-Oeste para ser abatido. Então, o Centro-Oeste é a região onde mais se abate, onde mais tem abatimento de gado no nosso país. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né, que aconteceu um mês atrás, né, agora já passou, mas as queimadas no Pantanal, né. Tudo indica que foi por ação humana, né, as queimadas, mas o que já vem acontecendo de muito tempo. Esse ano também foi um ano que teve muitas queimadas também na Amazônia, e isso contribui para a seca no Pantanal. Houve uma seca muito grande no Pantanal, que há anos não acontecia, e cientistas dizem que está ligado está ligado diretamente, na verdade, com a queimada no Amazonas. Por quê, pessoal? Por que está tão seco lá no Pantanal? Porque um dos responsáveis pela chuva chegar no Pantanal é diretamente a Amazônia, né? Porque, na verdade, a Amazônia, ela é responsável por levar assim, essa umidade para várias regiões, até para a América Latina, né? Levar essa umidade e levar chuva, né? Que eles chamam os rios voadores. Esses rios voadores é o seguinte: na Amazônia, como tem uma diversidade gigantesca de plantas, e essas plantas, e lá é uma região muito úmida, né? Quando você molha uma plantinha, ela transpira, né? Então, ela vai soltar também, ela vai soltar aquela água, aquele vapor da água, né? Que ela se alimentou e tal. Prestem atenção, quando você molha uma plantinha, depois chega mais à noite, às vezes ela fica com umas gotinhas bem na folha dela, não sei se vocês já viram. Tem um nome isso, ecovaporação, evaporação, depois eu não vou conseguir lembrar agora. Mas, e aí elas, e como na Amazônia tem uma quantidade gigantesca, imagina todas aquelas plantinhas transpirando, esse vapor vai para o céu, chega lá no céu, forma-se nuvens, né? E essas nuvens vão andando, né? Pelo país, né? E chega até no Pantanal. E então essa reação na Amazônia, ela é importantíssima para o Pantanal e para várias outras regiões que chegam até na nossa região. Por que vocês acham que não choveu tanto? Pergunta para os pais de vocês, avós. Porque cada dia, cada ano que passa, tá chovendo menos e tá ficando mais calor. Porque o ser humano tá devastando tudo, né, gente? Porque a gente tá queimando, a gente tá cortando árvore, e é a terra, é a vegetação, é a biodiversidade que nos dá, é a natureza que nos dá o clima pra gente viver, né? Então, que dá chuva, né? Então, por isso que cada dia tá ficando mais difícil, tá ficando mais seco, tá demorando mais para chover, né? O inverno não é tão mais frio como era antigamente. Então, tudo isso tem a ver com a ação humana, gente, tá? Então, o período da seca no Pantanal foi um dos maiores em décadas, e juntamente com a ação humana, né, ação agressiva, ação violenta humana, que
coloca fogo ou às vezes por ambição, por querer limpar a terra para fazer pasto, para fazer plantação, para ganhar dinheiro, ou às vezes por maldade mesmo, né, pessoal, que existe isso. Nós perdemos 14% do Pantanal, da biodiversidade do Pantanal. Não sei se vocês viram, e eu não gosto nem de ver. Quando eu começo a ver, eu me sinto muito mal. Pra mim é horrível ver isso, mas é revoltante ver a quantidade de animais que morreram no incêndio, naquela... Foi horrível, uma tragédia sem tamanho, imensurável, né, gente? Eu não sei se vocês viram, vou colocar depois umas imagens do Pantanal como era e do Pantanal como está, como ficou depois de tudo aquilo. É muito triste. Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão achar muitos vídeos, muita coisa. E é assustador, é muito triste mesmo, tá, pessoal? Então, eu acho que o meu recado é esse, pra gente refletir um pouco sobre o que tá acontecendo. E a gente começar a conscientizar as pessoas. A gente começar a conscientizar o irmãozinho pequeno, a coisa pouca que a gente faz. Cuidar mesmo do nosso meio ambiente. Eu sei que, mas o Pantanal tá lá longe. Mas o Amazonas tá lá longe. O que tem a ver com isso? A gente tem tudo a ver com isso. Se cada um fizer um pouquinho, gente. Se a gente não jogar lixo hoje na rua, você vai deixar de ajudar a contribuir para entupir um bueiro e alagar uma casa, sabe? E fazer com que pessoas sofram com isso, sabe? Se você deixar de jogar um papel também no rio, o peixe não vai morrer porque não vai comer aquele plástico. Então são coisas minúsculas. Cuidar dos animais, gente. Quantos animais são envenenados? Gatos, cachorros, a gente precisa parar com isso. A gente não... Os bichinhos não fazem nada pra gente, cara. Os bichinhos não fazem nada. E o ser humano é muito cruel, o ser humano é triste ver como o ser humano é ingrato com a natureza, né, gente? E a gente precisa mudar isso, e acho que falando sobre isso, começando a explicar para as pessoas, gente, presta atenção, por que tá acontecendo isso? É por conta disso, sabe? E fazer a tua parte no lugarzinho que você tá ali. E incentivar as outras pessoas a fazerem também, o pai, a mãe em casa, começar... Às vezes o pai nem percebe, né? Fala assim, separar o lixo, coisa simples, sabe? Mas não vai fazer mal. Começa a conversar, dialogar, explicar um pouco sobre isso, sabe? Conscientizar as pessoas. Para prevenir mesmo, prevenir que um dia a gente passe por uma tragédia mesmo, ambiental, que façam com que a gente perca tudo que um pouco que a gente já tem, tá? É isso, pessoal. Pessoal, aí depois a gente vai pra página 80, tá? E vai fazer algumas atividades, tá bom? Sobre a região centro-oeste. Na número 1 aí, na página 80, observe o mapa. A região centro-oeste faz divisa com quais outras regiões? Divisa é o vizinho ali, tá? Quais outras regiões que tá do lado? Que outra região que tá do lado do centro-oeste? Vou lá só pra ajudar, porque eu gosto de ajudar vocês. Ó, região centro-oeste é essa amarelinha, certo? Quem que tá do lado dela? Ó? Quais as regiões que estão do lado, fazem divisa, que tá do ladinho? Ó, amarelinha. Que tá do lado da região centro-oeste que a gente acabou de estudar, certo? Número 2. Marque com X as informações corretas sobre a região centro-oeste. O que eu tô falando que é verdade. Eu vou lendo e vocês já podem marcar um X aí, tá? Vamos lá, primeira. Nessa região está localizado o Pantanal Mato Grossense. É nessa região que está localizado o Pantanal? Próxima.
é a segunda região mais extensa do Brasil. Ela é a segunda em maior extensão territorial. Marque X se for correto. Próxima. É banhada pelo mar? Tem mar aí nessa região? Próxima. É formada por 3 estados brasileiros? Essa eu não falei sobre isso, né, gente? Mas é só vocês olharem aqui, ó. Dá pra ver quantos estados tem. E tá no texto também, ó. Quantos estados, tá? Próxima. Nessa região está localizado o Distrito Federal? Capital do Brasil? Última. Limita-se com todas as regiões do Brasil? Ela faz divisa com todas as regiões do Brasil? Acabei de falar para vocês olharem no número 1, né? E a próxima aqui, ó, vamos fazer com a turma nesse mapinha aqui, ó. O que é para fazer? Vocês vão observar o mapa e elaborar uma legenda classificando as regiões de acordo com as cores. Mesmo jeito que tá desde quando a gente começou a estudar. Quando a gente começou a estudar lá, ó. Igual esse aqui, que tem cores diferentes, né? Cada região tem uma cor e tem a legenda embaixo. Cada cor escrito o nome da região, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui e escrever, né? Por exemplo, pinta de amarelo, região norte, aí faz um quadradinho amarelo e escreve norte. Pinta de... Vamos pôr vermelho, a região centro-oeste, faz um quadradinho vermelho e escreve centro-oeste, tá? Com essas legendas, beleza? E aí, pessoal, depois é uma pesquisa aqui, ó, pra vocês, ó, que era pra fazer em grupo, né, e tal, mas vocês podem fazer individual, tá? Nesse espaço aqui, ó, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os problemas sociais enfrentados pelas pessoas nessas regiões, tá? Vocês vão escolher uma região, tá? Cada um vai escolher uma região e pesquisar problemas sociais da região Nordeste, problemas sociais da região Sudeste, tá? E depois vocês vão registrar 2 problemas que vocês encontraram e possíveis soluções que vocês acham que poderia ser feito para melhorar isso. Por exemplo, um problema no Amazonas, né? Problema social no Amazonas, né? Ou no Centro-Oeste, que seria as invasões dos grandes fazendeiros com os indígenas. O que poderia ser feito? O que vocês acham que poderia ser feito para resolver esse problema, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Vocês podem pesquisar na internet problema social e põe a região e vai pesquisando e acham um problema que vocês acharam interessante, relevante, importante e coloca, registra aqui e fala o que poderia ser feito para que esse problema fosse sanado. Quem sabe um dia um de vocês, meus alunos, não vire o presidente do Brasil e faça acontecer, faça com que a gente comece a proteger melhor, com que a fiscalização realmente comece a acontecer e que os nossos biodiversidade, nossos biomas, nossas riquezas naturais comecem a ser realmente protegidas e valorizadas da forma que precisa ser, tá? Gente, é isso. Então a gente fica só até na página 81. Bom trabalho, reflitam bastante, que essa aula é de extrema importância pra gente refletir mesmo, repensar coisas que a gente faz e começar a fazer alguma coisa para mudar isso, tá bom? Então, bom trabalho e qualquer dúvida me chama. Busquem conhecimento, pesquisa, gente. Pesquisa que tem muita coisa que a gente não consegue falar em aula, assim, em vídeo. Se fosse na sala de aula seria muito mais interessante, a gente podia buscar junto, né? Mas, infelizmente, estamos nessa situação, mas logo isso acaba, tá bom? Mas busquem mesmo, aprendam aí e qualquer dúvida me chama. Bom trabalho, até a próxima.